Eu não poderia deixar de começar pela questão das operações compromissadas, né, da alavancagem. Nem todos os fundos se alavancam, mas nós temos fundos de excelente qualidade, ditos os mais high grade, que estão alavancados, né? E nós temos outros também ditos de maiores riscos que também estão com algum grau de alavancagem. Eu diria que hoje esse risco ele é bem menor nos fundos de recebíveis do que nos fundos de tijolos. Eu acho que os casos que nós tivemos em fundos de tijolos, principalmente aqueles que fizeram alavancagem ali na pandemia, do setor de lajes corporativas, marcaram mais. No caso dos fundos de recebíveis, foram casos mais isolados. Eu nem diria que o problema foi por causa da alavancagem. Talvez foi por outros problemas, talvez uma alocação mais direcional em outros fundos, uma alocação com taxas menores, enfim, foram outras condições, talvez de não ter conseguido fazer uma gestão ativa de maneira mais tempestiva, mas vamos entender então o que é uma operação compromissada reversa, né? Ela equivale ao que seria uma espécie de um empréstimo que você faz no banco, dando em garantia, né? As pessoas físicas têm inclusive essa modalidade em alguns bancos, que você tem ali uma aplicação num CDB e você pode fazer um empréstimo e essa aplicação ficar em garantia, né? E aí a destinação dos recursos que você vai ter é a seu critério. Fazendo uma comparação muito simples, a operação compromissada reversa dentro de um fundo de CRI, ela tem a seguinte característica: imagina que você tem ali alguma operação que o banco, né, que a corretora que você está tomando ali esse crédito, ela entende que aquele risco é compatível com o dinheiro que ela vai te emprestar, né, emprestar para o fundo, obviamente. Então, você pega ali alguns milhões de reais com custo, por exemplo, de CDI mais 0,70, 0,80, 0,90, e esse recurso vai ter como garantia para o banco, para a corretora, um outro CRI que você tem no portfólio, que é um CRI que normalmente tem mais liquidez, é um CRI que tem um devedor de boa qualidade de crédito, e você, então, pega este recurso e compra outro CRI, né? Então você vai entender que o primeiro risco está exatamente em você ter a convicção de que você está pegando um dinheiro emprestado com um custo que vai ser menor do que aquilo que você vai aplicar. Então, por exemplo, eu estou pegando alguma coisa CDI mais 0,70, 0,80 e estou aplicando a CDI mais 3, CDI mais 4, né? Então, lógico que tem uma taxa de administração também. Então, no final das contas, você está ganhando ali 1,5%, 2% a mais de spread dentro dessa operação, tá? Esse seria o cenário base ideal, tudo perfeito. No entanto, acontece às vezes desse gestor pegar esse crédito e aplicar, por exemplo, em um produto IPCA, né, em um CRI IPCA, que naquele momento da aplicação faria sentido. Então ele teria um CDI mais baixo e o IPCA mais alto. Esse talvez tenha sido o maior problema que nós vimos, e foi muito isolado, muito específico, assim, em alguns fundos, né, às vezes alguns até transitórios, e conseguiram rapidamente reverter isso, e você tem um descasamento, né, porque você passa a ter um custo financeiro maior do que aquilo que você investiu. Ou seja, não faz sentido. É como se você estivesse pegando um dinheiro emprestado, paga um juro alto para aplicar numa coisa que rende menos. Você tem um fluxo de caixa invertido. Então, esse talvez seja o maior risco aí das operações compromissadas reversas. Outro risco que eu acho é quando você demora a fazer o desinvestimento dessa operação compromissada reversa e vai sempre rolando, né? Porque ela tem um vencimento de 3 meses, de 6 meses, pouco mais, pouco menos, e ao invés de você mesmo assim assumindo um prejuízo, mas liquidar essa operação e ficar livre disso, você vai rolando, esperando melhorar, e essa rolagem, ela começa a ter um efeito marginal ou às vezes até negativo em alguns meses. Então, na minha opinião, agora é uma opinião, tá? A alavancagem em fundos de recebíveis, ela, se for usada, ela tem que ser muito pontualmente, assim, de pouquíssimos meses, para fazer como se fosse um empréstimo ponte, para fazer uma alocação muito importante que você precisa fazer naquele momento, e você está sem um caixa suficiente para fazer, e aí você faz algo muito curto ali, né? Uma diferença temporal ali, que não vai ser suficiente para você perder dinheiro. Se ganhar, vai ser alguma coisa muito marginal, mas o grande benefício que eu vejo da operação compromissada reversa é para você não perder um CRI que passou ali na sua frente, que você precisa liquidar aquela operação e você não tem dinheiro no caixa. E não tem como você fazer uma emissão. Vai aparecer uma operação excelente, a IPCA mais 9, mais 10, excelente,
apareceu uma operação excelente, a CDI mais 3, mais 4, você não tem aquele recurso, então você faz uma operação compromissada reversa, pensando que daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses, você vai ter uma amortização prevista, uma entrada de caixa prevista, ou você já tem uma potencialidade ali de vender algum CRI e desfazer e desmontar essa operação. Então, é um empréstimo ponte. Aqueles fundos imobiliários que ficam estruturalmente alavancados de recebíveis, na minha opinião, eles maximizam o risco desnecessariamente e o retorno é marginal. Então, pessoal, esse é o primeiro tópico. Então, as pessoas perguntam, a operação compromissada reversa é um risco gigantesco para o fundo? Não é um risco gigantesco. Eu acho que, primeiro, a amostragem de fundos de recebíveis alavancados é baixíssima, o nível de alavancagem é baixo, estruturalmente falando. Alguns que passaram ali da linha, chegaram na linha amarela, pagaram um preço por isso, já estão voltando, mas o preço que eles pagaram é que o rendimento ficou comprometido durante um recorte temporal relevante, né? E isso acabou gerando um efeito positivo marginal, né? No final das contas, você ficou 2 anos alavancados e no final você ganhou né, centavos, pouquíssimos centavos, não foi nada significativo. Você ficou exposto a um risco desnecessariamente. Mas, Baroni, o que você acha que foi a grande falha das operações compromissadas reversas? É que o juro subiu muito. Então, como ele foi, o custo normalmente é CDI mais alguma coisa, né, com juros aí em 10, 11, 12%, tomar uma operação IPCA+, com a inflação que estava ali nessa faixa de 3, 4%, né, 3,5%, 4 e poucos por cento, no final das contas, o resultado foi muito marginal. E para quem é fundo de recebível que é indexado a CDI, nesse caso, você seria interessantíssimo você mais fazer alavancagem. Mas qual que é o problema? É que você não consegue dar em garantia uma operação porque as corretoras, os bancos que fazem esse tipo de operação, eles querem uma operação com um perfil de risco de crédito muito baixo. E normalmente os fundos que têm CDI mais 4, mais 5, mais 6, eles tendem naturalmente a ter um risco mais elevado, que a gente até vai discutir isso no terceiro tópico aqui daqui a pouco, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre operações compromissadas reversas. Espero que vocês tenham entendido, tá?